Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Sérgio, a matéria é física e eu amo a física, e a Sara também. Ó, na aula de hoje a gente vai ver a nossa terceira aula de movimento circular uniforme, e hoje vai ser uma aplicação desse conhecimento para o estudo de acoplamento de polias. A gente vai ver a teoria, depois a gente vai fazer exercícios aí, tá bom? Vamos para a vinheta então. Muito bem, meus amigos. Vamos então fazer uma revisão daquilo que a gente já estudou nas aulas anteriores. São as fórmulas que vão ser úteis e necessárias na aula de hoje, tá bom? A gente está estudando movimento circular uniforme e eu quero te lembrar que o objeto aqui está girando, tá? Numa trajetória circular, mas mantendo a sua velocidade constante. E a primeira coisa que a gente viu que é útil é o deslocamento angular, tá? Deslocamento angular. Muito bem. Aqui a gente já vai ver direto, galerinha, quais são as equações mais importantes, né? A primeira equação e mais importante, sem sombra de dúvida, é a famosa V ômega raio. Vamos lembrar essa equação que ela vai ser muito útil na aula de hoje. Esse V é velocidade linear dado em metro por segundo. Esse ômega é a velocidade angular, é a velocidade de giro, dado em radiano por segundo. E esse R é raio, dado em metros. Muito bem. Esse ômega, que é a velocidade angular, pode ser calculada de duas maneiras diferentes. A primeira, 2π sobre período, ou 2π vezes frequência. Vamos lembrar o que é período, o que é frequência. Período é tesão, porque é tempo. Tempo de uma volta completa. E frequência é o número de voltas que são dadas a cada segundo. Beleza? Uma quarta equação importante é justamente a relação entre período e frequência. Um é o inverso do outro. Então, se eu te dou um, você sabe o outro. É só inverter. Muito bem. Acho que para a gente poder fazer exercício, acho que isso aqui já está suficiente. Se a gente precisar de mais coisa, eu lembro no decorrer dos exercícios. Mas essas são as informações mais importantes do movimento circular uniforme. Agora a gente vai para o aprofundamento da aula de hoje, que são os acoplamentos de polias. Acoplamento de polia, galera, é quando você tem um objeto que gira em movimento circular e você deseja transmitir esse movimento para outro objeto. Tá? Então você deseja transmitir o movimento circular de um objeto para outro objeto. Tá? Isso é muito comum em engrenagens de motores, de máquinas e tudo mais, né? Bicicleta. Então você tem aqui uma polia A, uma polia B, de tamanhos diferentes, e o primeiro tipo de acoplamento por correia, comum na bicicleta, por exemplo, e em motores de carro também. Acoplamento por contato, então o movimento é transmitido diretamente por contato. Assim, se for liso dessa maneira, pode haver escorregamento. Por isso que na prática o que a gente vê são polias dentadas, que aí não escorrega, tá certo? É muito comum em engrenagem de relógio, né? E aqui acoplamento por eixo, então você tem um eixo comum ligando mais do que uma polia, tá? E aí o movimento de uma é passada para outra pelo mesmo eixo. O que você tem que saber, aqui só para você ver esse acoplamento por eixo aqui, ó, né? Agora, tá vendo? Acoplamento por eixo. O que você tem que saber de cada um desses acoplamentos? Quando gira uma, o que acontece com o giro da outra polia, em cada um deles, e alguma dica aí para resolver exercício, dica matemática, ok? Então vamos lá. Meus queridos, começando aqui acoplamento por correia. O que eu quero que você pense? Aqui você tem um ponto que pertence à correia, mas também pertence à polia A. Vou chamar esse ponto de A. E aqui nós temos um ponto que pertence à correia, mas também pertence à polia B. Vou chamar de B. A primeira coisa que eu quero comentar é sobre o sentido de rotação. Se a polia A estiver girando no sentido horário, certo? Como a correia está ligada aqui, ó, olha o que a correia vai fazer, ó.
A correia vai obrigar que a polia B também gire no sentido horário. Então, quando você deseja transmitir um movimento de uma polia para outra e manter o sentido de rotação, tem que ser através de uma correia. Tá? Agora, Sérgio, é a dica matemática. Um acoplamento por correia ele só funciona legal se a correia ela não estoura e se a correia não se enrola. Então, o ponto A e o ponto B que pertencem à correia, eles não podem se aproximar muito, porque senão a correia vai se enrolar. E eles também não podem se afastar muito, senão a correia vai estourar. Então, para que eles se movimentem, eles pertencem à correia. E eles se movimentem sem se aproximar e sem se afastar, necessariamente eles têm que ter velocidades lineares iguais. Essa que é a dica para esse tipo de acoplamento. Eu vou colocar a dica em vermelho. Tá? Então, a velocidade linear de A é igual à velocidade linear de B. Essa é a dica para acoplamento por correia. Muito bem. Vamos agora acoplamento por contato. O ponto A e o ponto B estão aqui claramente em contato um com o outro. Tá? E para onde que aponta o vetor velocidade aqui, né? Tá aqui, ó. Vamos supor, por exemplo, que a polia A estivesse girando no sentido horário. Certo? E aí você no visual aqui, ó, dá uma olhadinha na minha imagem. Se uma polia está girando no sentido horário, o contato obriga que a outra polia gire no sentido anti-horário. Então, quando você deseja transmitir o movimento, mas nessa transmissão de movimento você deseja inverter o sentido de rotação, é necessário fazer um acoplamento por contato. Beleza. Então, você já sabe o que acontece com a rotação. Agora, e a dica matemática? Muito baba. Para que esse acoplamento funcione de forma adequada, uma polia não pode escorregar em cima da outra. Se uma tiver mais rápida que a outra, escorrega. Se uma tiver mais lenta que a outra, fica para trás. Para que ela funcione de forma adequada, tanto a velocidade linear do carinha A e a velocidade linear do carinha B tem que ser a mesma, né? É a mesma velocidade, tá bom? Então, velocidade do carinha A tem que ser igual à velocidade do carinha B. Sérgio, então é igual à dica anterior? É. Acoplamento por correia e acoplamento por contato, velocidades lineares iguais. Essa é a dica para matar exercício. E por último, galera, e acoplamento por eixo? Bom, esse aqui é fácil, né, galera? Pensa assim, se você já teve aqueles brinquedinhos de plástico bem baratinho, né? Aqueles carrinhos, tal, não sei o que, bem simplesinho, em que você tem a rodinha ligada por um eixo. E aí você pega aqui, tem uma rodinha de um lado e uma rodinha do outro, né? E o eixo é o mesmo, né? Então, quando você gira uma rodinha, como está ligada no mesmo eixo, a outra roda gira junto. É igual se você pegar o seu osso aqui, ó, né? Coloca aqui um disco de papel aqui no seu punho e um outro disco de papel aqui embaixo, tá? Se você gira esse osso, todo mundo que estiver ligado aqui assim, né, rigidamente ligado, vai girar junto, tá? Então, se a polia A está girando no sentido horário, o eixo obriga que a polia B também gire no sentido horário, certo? Vai girar junto. E os dois possuem a mesma velocidade de giro, porque está girando junto. Então, se tem a mesma velocidade de giro, qual é a dica? A velocidade angular de A é igual à velocidade angular de B. Essa que é a dica para acoplamento por eixo. Eles vão possuir mesma velocidade de giro. Só deixar bonitinho aqui, ó. Muito bem. Então, a teoria dessa aula é só isso mesmo, tá? É acoplamento por correia, acoplamento por contato e acoplamento por eixo. Só revisando aqui, ó.
para a gente ir para exercício, tá? Aqui, acabei deixando aqui, ó. Pronto, ó. Agora ficou bonitinho, né? Então, vamos lá. Acoplamento por correia. Se o carinha A gira no sentido horário, o carinha B gira também no sentido horário. A correia obriga isso. Por contato, quando um gira no sentido horário, o outro é forçado a girar ao contrário, no sentido anti-horário. E por eixo, como tem o eixo comum, o que gira um, gira o outro. Dica matemática, acoplamento por correia, velocidades lineares iguais. Acoplamento por contato também, velocidades lineares iguais. E acoplamento por eixo, se está girando junto, tem velocidades angulares iguais. Ó, para matar exercício agora. Se você pegar essas dicas que eu estou dando aqui nessa tela e juntar com as equações mais importantes, você mata todas as questões desta aula de hoje e da próxima aula, que vai ser física da bicicleta. Tá certo? Vamos lá para o exercício então, meus amigos? Mas antes do exercício, eu peço para você se inscrever no canal, peço para você divulgar essas aulas para os seus amigos, tá? Para você ativar o sininho, mandar uma mensagem aí, o que você está achando das minhas aulas, o que está sendo útil para você, não está sendo útil, manda aí nos comentários aí, tá bom? Beleza? Agradeço muito o apoio de vocês, tá? Vamos lá, meus amigos. Exercício número 1. Vamos que vamos. Olha o que é falado. Duas polias, Y e X, Y é a pequenininha, X é a grandona, interligadas por uma correia, têm raios iguais a 10 e 20 centímetros. A grandona tem raio 20 centímetros, vou anotar aqui, ó. Raio da polia X é 20 centímetros. Ficou muito grossa essa escrita aqui. Aqui eu vou dar uma dica, meus amigos, uma dica matemática para que vocês prevejam o resultado, tá? Então, o raio da polia X é 20 centímetros e raio da polia Y é 10 centímetros. Você sabe que está acoplamento por correia, né? Olha a dica que eu quero te dar, meus amigos. Então, vai ter mesma velocidade linear, só que uma é grandona e outra pequenininha. Então, olha o que vai acontecer, ó. Como o raio dessa é 20 e o raio dessa é 10, repara que essa aqui tem metade do tamanho. Enquanto essa daqui dá uma voltona, essa daqui, para compensar, já que o tamanho dela é metade, vai ter que dar 2 voltinhas. Ah, Sérgio, é proporcional é inversamente proporcional ao raio? Sim. Quanto menor o raio, mais voltas vai ter que dar. Entendeu? A polia X efetua 2 voltas por segundo. Ah, então eu já sei que a polia Y vai ser 4 voltas por segundo. Olha que baba. Então, a frequência da polia X, se é 2 voltas por segundo, a gente não fala voltas por segundo, fala hertz. Tá? Então, ele quer saber, na letra A, repara aqui, a velocidade linear de um ponto na correia. E na letra B, ele quer saber o período da polia Y. Ó, essa letra B dá para matar de cabeça, porque se eu sei a frequência da X, dá para achar a frequência da Y. Já que ela tem metade do tamanho, a frequência é 2 vezes maior. Então, em vez de ser 2 Hz, que é da X, na Y vai ser 4 Hz. Mas isso é frequência. Na letra B, ele quer o período. Período e frequência é um inverso do outro. Então, o período da polia Y vai ser 1 sobre 4. Se a frequência é 4, o período vai ser 1 sobre 4. Então, já deu para matar a letra B de cabeça. Mas como é que você faz sem fazer a continha de cabeça? Primeiro vamos matar a letrinha A. Vamos lá. Ele quer saber a velocidade linear. Como você tem mais informação da polia X, você vai descobrir a velocidade desse ponto aqui, ó, que pertence à polia X, mas também pertence à correia. Sugiro começar com a equação mais importante. V ômega raio. Só que como a gente está analisando na polia X, tem que ser tudo assim, ó. Beleza? Então vamos lá. Velocidade ele quer. O raio ele deu. E o ômega, Sérgio? Eu não sei o ômega, mas eu sei a frequência. Aí você tem que lembrar lá do formulário, né? Ômega, 2π sobre período ou 2π vezes frequência. Tá bom? Então vamos lá. Então vai ficar velocidade é igual, no lugar do ômega, 2π vezes frequência vezes raio-x. Então lá, velocidade vai ser igual, 2 é número, a dot π igual a 3, então 3.
A frequência da polia X é 2 e o raio da polia X é 20 centímetros. Vamos passar para metro? 0,2. Então, a velocidade da correia ou dessa extremidade do ponto X é 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, desculpa, 6, 12. 12 vezes 2 dá 24, mas contém a vírgula, 2,4 metros por segundo. Pronto. Matamos a letra A. O que está sendo perguntado agora na letra B? Na letra B, ele quer saber o período da polia Y. Olha a tática que você vai usar, galera. Faz de conta que você não sabe a polia A, tá bom? Faz de conta que desculpa, você não sabe nada que você já descobriu na letra A. Ó como você vai fazer. Deixa eu só desligar aqui. Pronto. Ó como você vai fazer. Ó. Ele quer saber o período da polia Y. Você vai pegar a dica. Acoplamento por correia. Qual é a dica? Possui velocidades lineares iguais. Então, a velocidade linear de x é igual à velocidade linear de y. Como a gente já calculou, vamos calcular, senão você vai ter que fazer essa conta de novo. Se quiser fazer, faz. Mas eu já vou pegar pronto aqui, ó. 2,4. Agora, como é que você calcula VY? Ômega vezes raio. Ômega da polia Y vezes raio da polia Y. Tá. Então, ficou 2,4 igual. Mas a pergunta não é o ômega. A pergunta é período. Aí você se lembra que ômega é 2π sobre período. Então, no lugar do ômega, 2π sobre período da polia Y vezes o raio da polia Y. Quanto que é o raio? 10 centímetros, passa para metro, 0,1. Então, eu vou pegar o período, vou jogar para cima e 2,4 para baixo. Então, ficou período é igual 2 vezes 3 vezes 0,1 e o período foi para cima, o 2,4 desceu. 2, aqui ó, 0,1 dividido por 2,4 fica 1 por 24. Então, período, então aqui vai ficar em cima 6, embaixo 24. Faz a vírgula dar uma casinha aqui, mantém a igualdade. Então, ficou 6 sobre 24. 6 sobre 24 é um quarto, né? 1/4 de segundo. Muito bem. Matamos o primeiro exercício. Vamos agora para o segundo exercício. Vamos lá. Kalinowski. Para misturar o concreto, um motor de 3,5 HP, isso é a potência do motor, para a gente não é útil. Tem solidária ao seu eixo uma engrenagem de 8 centímetros. Então tá aqui, ó. É essa engrenagemzinha pequenininha aqui, ó. 8 centímetros de diâmetro. Então o raio da engrenagem, lembra que raio é metade do diâmetro. Então se o diâmetro é 8 centímetros, o raio é 4. E se acopla uma grande cremaneira, cremaneira é esse anel maior aqui, ó, tá vendo? Se acopla uma grande cremaneira em forma de anel com 120 centímetros de diâmetro. Opa! Então o raio da cremaneira, se o diâmetro é 120, lembra que o raio é metade. Então é 60 centímetros. Quando o motor é ligado, o motor está ligado aqui nessa engrenagemzinha pequena aqui. Tá? Quando o motor é ligado, seu eixo gira com frequência 3 Hz. Opa! Então a frequência de giro da engrenagem, 3 Hz. Ou seja, 3 voltas por minuto. Nessas condições, 3 voltas por segundo. Nessas condições, o casco do misturador dá um giro completo em... Então ele quer saber o tempo de uma volta. Então ele quer saber o período da cremalheira. Deu para entender? Para quem não está visualizando, ó, eu vou colocar o meu olho aqui na frente só para você entender o que você veria aqui, tá? Então você tem um anel grande, tá? Esse anel grande é a cremalheira. Aqui eu chamei aqui de C. E aqui encostadinho aqui do lado, ó, você tem um anel pequeno. Esse anel pequeno está em contato e ele está sendo chamado de engrenagem. Então, claramente é
um acoplamento por contato. Qual é a dica para acoplamento por contato? Velocidades lineares são iguais, tá? Mas aqui no caso não é A e B, né? Então a velocidade da cremalheira é igual à velocidade, tá, da engrenagem. Beleza? Tá, mas Sérgio, e daí? E daí que você vai recorrer à equação mais importante da matéria, V ômega raio. Então, no lugar do V, você vai colocar ômega vezes raio da cremalheira é igual a ômega vezes raio da engrenagem. Beleza? Então, aqui está. Muito bem. Legal. Agora, o que você vai fazer? Os raios foram dados. Show de bola. Agora, a ômega. Qual que é a formulinha do ômega mesmo? 2π sobre período ou 2π vezes frequência. Vou te lembrar aqui do ladinho, ó, as formulinhas do ômega. Ó. Ômega, 2π sobre período ou 2π vezes frequência. Ok, o que ele deu daquela maneira? O que ele quer daquela maneira? O período. Então, eu vou pegar a equaçãozinha de cima. Então, ficou 2π sobre período da cremalheira vezes raio da cremalheira é igual. Da engrenagem, ele deu a frequência. Então, eu vou pegar a equação de baixo. 2π vezes frequência da engrenagem vezes raio da engrenagem. Pronto. Agora é só trocar a letrinha por número. Vamos lá. 2π de um lado, 2π do outro. Cortou. O que sobrou? Em cima, raio da cremalheira, 60. Dividido pelo período da cremalheira, que é a pergunta do exercício. Aqui do lado, frequência da engrenagem, 3 Hz. Raio da engrenagem é 4. Muito bem, agora é só fazer a conta. Então ficou 60. Opa. 60 é igual a, ou 60 sobre período da cremalheira é igual a 12. Eu vou jogar o período para cima, o 12 para baixo. Então ficou 60 sobre 12 é igual ao período da cremalheira. Então, período da cremalheira, 5 segundos. Ou seja, esse tamborzão dá uma volta a cada 5 segundos. A alternativa correta, letrinha B de bucéfalo. Beleza? Vamos então agora para o exercício número 3. Duas polias A e B de raios iguais a R e 2R. Opa, se uma é metade do tamanho da outra, essa daqui vai ter que girar 2 vezes mais. Então vamos lá. Raio da polia A vale R. Raio da polia B vale 2R. Estão em contato. A polia A tem rotação uniforme com frequência 4 Hz. Então a frequência da polia A, 4 Hz. No sentido horário. Determine o sentido de rotação da polia B. Muito baba. O contato obriga que se uma está girando no sentido horário, a outra vai girar no sentido anti-horário. Então, resposta da letra A, sentido anti-horário. Muito bem. Então, já foi a letrinha A. Letrinha B, ele quer saber a frequência da polia B. Muito bem. Vamos lá. Qual que é a dica para acoplamento por contato mesmo? Uma não pode escorregar sobre a outra. Então, são velocidades lineares são iguais. O VA é igual a VB. E aí você, no lugar da velocidade, você coloca a formulinha mais importante, V ômega raio. Então, vamos lá? Então, no lugar de VA, vai ficar ômega A vezes raio A. No lugar de VB, ômega B, raio B. Então, isso aqui é o VA, isso aqui é o VB. Tá, mas ômega, ele tem duas fórmulas, uma com período, outra com frequência. Então, vamos lembrar aquela que é com frequência. Ômega é 2π vezes frequência. Então, no lugar do ômega A, você vai escrever 2π frequência de A. Copia o resto. Raio A é igual. No lugar de ômega B, 2π vezes frequência de B vezes raio de B. Então, ômega A é 2πf, ômega B é 2πf. Sérgio, mas tem 2π de um lado e 2π do outro. Pode cortar. Certo?
Agora você vai trocar a letrinha por número. FA é 4. Raio de A é R. FB é a pergunta da questão. E o raio de B é 2R. Aqui é fácil, né, galerinha? Como a polia grande é 2 vezes maior, ela vai girar 2 vezes menos. Então, se a frequência da pequena é 4 Hz, a frequência da grandona, que vai girar menos, é 2 Hz. Olha lá, tem R de um lado, R do outro. Pode cortar o R, passa a vara. Esse 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, ficou 4, dividiu por 2, é a frequência da polia B. Portanto, frequência da polia B, 2 Hz. É isso, galerinha. A questão número 3, já finalizamos. Vamos agora para a questãozinha número 4. Acoplamento por correia. Então, vamos lá. Em torno de uma bancada, 2 polias são conectadas por meio de uma correia. Uma das polias tem 10 centímetros de raio e realiza 80 voltas por segundo. O número de voltas que a segunda polia dará por minuto, caso tenha 20 centímetros de raio. Então ele está falando de uma polia pequena, uma polia grande. A polia pequena é a polia A. O raio dela é 10 centímetros. Então, o raio de A, 10 centímetros, e faz 80 voltas por segundo. Voltas por segundo a gente chama de Hertz. Então, 80 Hertz. O número de voltas que a segunda dá por minuto, então ele quer saber a frequência em RPM da polia B. Ele não quer em voltas por segundo, ele não quer em Hertz, ele quer em voltas por minuto, então ele quer em RPM. Caso tenha 20 centímetros de raio. Então, vamos lá, então raio de B, 20 centímetros. Então vem comigo, vamos tentar fazer de cabeça? Vamos tentar fazer de cabeça. A polia grande tem o dobro do tamanho, então vai girar metade. Se a frequência de A é 80 Hz, a frequência de B é 60 Hz. Desculpa, 40 Hz. Certo? Só que ele não quer em Hz, ele quer em RPM. Para passar de Hz para RPM, multiplica por 60. 40 vezes 60 dá 2.400. Então, fazendo de cabeça, letra B de bola. Mas vamos fazer devagarinho, né? Vamos lá. Qual que é a dica para acoplamento por correia? Velocidades lineares são iguais. Beleza. No lugar de V, lembre-se que a equação mais importante da matéria, V ômega raio. Então, no lugar de V, você vai escrever ômega A, raio A. No lugar de VB, ômega B, raio B. Sérgio, mas a gente não sabe o ômega e ele deu frequência, ou ele quer saber frequência. Então, lembre-se da segunda formulinha. Ômega 2πf. Então, no lugar do ômega A, 2π frequência A, vezes o raio de A. No lugar de ômega B, 2π frequência B, vezes raio B. 2π de um lado, corta com 2π do outro. Agora, a frequência de A é 80. Raio de A é 10. Frequência de B, eu quero saber, raio de B é 20. Então, aqui ficou 800 e o 20 que está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, cortei um zero em cima, zero embaixo, metade de 80, como a gente já tinha feito de cabeça, 40 Hz. E como é que passa de Hz para RPM? Multiplica por 60. Tá certo? Então, a frequência da polia B, 4 vezes 6, 24. E ainda temos 2 zeros, 2.400 RPM, que é a pergunta do exercício. Qual é o número de voltas por minuto? 2.400 voltas por minuto. A alternativa correta, letrinha B de bucéfalo. Vixe, virou um símbolo estranho aqui, nada a ver. Pronto. Letra B de bucéfalo. Muito bem. Ok? Vamos então agora para o último exercício de hoje. E deixei por último um exercício um pouquinho mais elaborado, galerinha. O velho problema de qual é a velocidade tangencial sua se você está numa latitude qualquer do planeta Terra. Uma pessoa parada sobre a linha do equador terrestre apresenta a velocidade tangencial devido à rotação da Terra de módulo próximo
a 1.700 km por hora. A gente fez essa continha numa outra aula, né, galera? Então, se você está na linha do Equador, aqui, ó, ou aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, que eu vou chamar de E, você possui esta velocidade aqui, ó, 1.700 quilômetros por hora. Muito bem. Sabendo que seno de 21 igual a tanto, cosseno de 21 igual a tanto, e que a pessoa em repouso sobre o solo em São José do Rio Preto, que é uma cidade interior aqui do estado de São Paulo, cuja latitude é aproximadamente 21 graus sul, então ele tirou essa latitude aqui, tem uma velocidade tangencial de módulo igual a, então ele quer saber quanto vale a velocidade na cidade de São José do Rio Preto. Tudo bem? É isso que ele quer saber. Vem comigo, meus amigos. Aqui está o eixo da Terra. Claramente, quem mora aqui, ó, está mais perto do eixo de rotação do que quem mora na linha do Equador. Então, quem está mais longe, lembra lá quando tem um pelotão de pessoas fazendo uma curva, quem está mais longe tem que andar mais rápido, porque faz uma trajetória maior. Então, quem está mais longe tem que ter velocidade maior. E quem está mais perto do eixo de rotação tem que ter velocidade menor. Então, a resposta desse exercício, com certeza, a velocidade vai ser menor do que 1.700. Então, dá para jogar fora a letra C, dá para jogar fora a letra D, dá para jogar fora a letra E. E agora a pergunta é, que velocidade é essa? Se fosse para chutar, galerinha, eu chutaria a letra B, ó. Porque é menor e está próximo, né? Esse ângulo aqui, ó, não está tão longe assim, né? Para que a velocidade caia tanto como está na letra A, né? Tá, Sérgio, entendi, mas como é que a gente faz esse tipo de questão? Vou fazer uma outra figura para tentar facilitar o seu entendimento. Vou desenhar o planeta Terra aqui, vou desenhar grande para ficar fácil de você visualizar, ficar fácil de eu desenhar. Pronto. Faz de conta que essa figura aqui é a Terra, tá? Vou desenhar o eixo de rotação, vou desenhar primeiro a linha do Equador. Só que eu vou desenhar, não vai ficar perfeito. Aqui está. Ah, Sérgio, você está fazendo uma figura mais 3D. Só para você enxergar o círculo que representa a linha do Equador, certo? E agora eu vou desenhar uma linha paralela à linha do Equador que passa lá por do Rio Preto, São José do Rio Preto. Então tá aqui, ó, vamos supor que a pessoa mora nesse local aqui, ó, tá? Então, ela está fazendo uma volta em torno do eixo de rotação que é dada por essa linha aqui, ó. E agora sim eu vou desenhar o eixo de rotação da Terra. Então aqui está o eixo de rotação da Terra. Deixa eu deixar mais grosso aqui. Visualizou? E aqui, o que nós temos, né? Quem mora na linha do Equador está fazendo essa trajetória, que é essa linha vermelha. Então eu vou desenhar agora o raio da linha do Equador. Tá? Aqui eu vou desenhar mais bonitinho aqui com uma flechinha mesmo, tá? Então aqui está o raio. E ficou feio. Vou tentar de novo. Aqui está o raio de quem mora no Equador. Ele deu esse raio? Não deu. Então eu vou chamar esse raio de... Opa, desculpa. De novo. Vou chamar esse raio... Onde é que estão minhas coisinhas para desenhar? Tá aqui. Vou chamar esse raio de errão. Aqui está. Tudo bem? Então, o raio da trajetória na linha do Equador é errão. Muito bem. Agora, eu vou pintar de verde para ficar visível o raio de quem mora em São José. Aqui está em verde, tá vendo? Então, e eu vou chamar de verde aqui, ó, esse raio.
Só que o raio da Terra também é do centro da Terra até São José. Aqui, esse raio... Aqui eu usei verde, mas tem que ter usado vermelho, né? Aqui, ó. Esse aqui é o raio de São José. Tá certo? Muito bem. Só que quem mora em São José está a uma distância do centro da Terra que é dada por essa linha aqui, ó. E essa distância é a mesma distância do centro até a linha do Equador, ou seja, é R. Ih, Sérgio, está complicando. Tá, eu sei que tá. Então, o que eu quero que você faça comigo agora? Eu quero que você faça um triângulo, tá? Esse triângulo que está visível aqui, ó. Tá? Ok? Deixa eu melhorar um pouquinho essa base aqui, ó. Onde? Essa base é o raio em... saco. Essa base é o raio em São José. Essa hipotenusa é o raio da Terra, que é o raio na linha do Equador. E o ângulo que foi dado aqui, ó, o ângulo φ, ele aparece aqui, tá? Alternos internos, então ele reaparece aqui. Aqui está. Beleza? Que é 21 graus. Então tá. Só que aí eu quero que você repare. Nossa, Sérgio, essa questãozinha é difícil. Primeiro você tem que descobrir esse raio, a distância que São José está do eixo de rotação. Não é igual o raio do Equador, é menor. Então vamos lá, como é que eu faço? Ó, o raio de São José está aqui no cateto adjacente. E o raio da Terra está aqui no... raio da linha do Equador está aqui na hipotenusa. Então, vamos usar cosseno. Cosseno do ângulo φ é igual cateto adjacente, que é o raio da cidade de São José, sobre hipotenusa, que é o raio da linha do Equador. Cosseno do ângulo φ está aqui, ó, 0,93. 0,93. Aqui é raio de São José e aqui raio da linha do Equador. Multiplicando em cruz, o que você acabou de descobrir? Que o raio da cidade de São José é 0,93 do raio da linha do Equador. Ufa, tudo isso aqui, toda essa geometria aqui foi para descobrir isso. Tá? Agora que você descobriu isso, eu vou apagar esse carinha aqui, ó, para poder ter espaço. Ah, mas tudo isso aqui vocês nem estavam lendo direito, né? Eu estava aqui, ó. Pronto. Agora eu vou apagar esse carinha aqui para ter espaço. Tá? Pronto. Agora que você sabe isso, a gente vai para a equação mais importante da matéria, que é V ômega raio. Tudo bem? Então você vai escrever aqui, ó. V ômega raio para quem mora na linha do Equador e V ômega raio para quem mora em São José. E o que essas duas cidades têm em comum? Estão girando juntas. Então a velocidade de giro é a mesma, é o mesmo ômega. Então o que eu posso fazer aqui, ó, para comparar as duas coisas rapidamente? Eu posso dividir uma pela outra. Como está girando junto, o ômega vai cortar. Quanto vale a velocidade tangencial na linha do Equador? 1.700, não foi isso que ele deu? 1.700. Quanto vale a velocidade na cidade de São José do Rio Preto? É a pergunta. Quanto vale o raio na linha do Equador? Eu chamei de R. E quanto vale o raio onde está São José? 0,93 vezes o raio na linha do Equador. 0,93 vezes R. R em cima, R embaixo já era, e agora vamos ficar em cruz. Então, velocidade onde está São José do Rio Preto é igual a 0,93 vezes 1.700. Então, você repare que não é 1 vezes 1.700, é 0,93. Então, é um pouquinho abaixo de 1. Então, o resultado dessa conta vai dar um pouquinho abaixo de 1.700. Né?
não precisamos nem perder tempo fazendo a conta. Vai dar 1.580. Mas eu vou fazer a continha só para desencargo de consciência aqui, para ver se esse exercício está bem feito. Vamos lá, calculadora, abre. Pronto. 1.700 dividido por... Dividido não, Sérgio. Vezes 0,93. Copiei, certo? 0,93. 1.581. Tá? Tem essa alternativa? Tem, 1.580. Então, velocidade São José do Rio Preto, 1.581 quilômetros por hora. Então, você que está assistindo esse vídeo e mora em São José do Rio Preto, nesse exato momento, mesmo estando sentado vendo essa aula, você possui essa velocidade tangencial. Olha que rápido que nós estamos. Tá bom? É isso, meus amigos. E por aqui eu vou encerrar minha aula agradecendo a presença de todos vocês e pedindo para que vocês se inscrevam no meu canal, ativem o sininho, façam comentários, divulguem aos seus amigos, tá bom? Um grande beijo a vocês, toda a sorte do mundo, todo o empenho do mundo para vocês aí, tanto os meus amigos aí que eu estou conhecendo que não são meus alunos presenciais, quanto os meus amigos aí que têm aula comigo, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.